Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje do Cidade News, que começa agora. Araçatuba está entre as 50 cidades mais competitivas do Brasil. Jornalista Leonardo Balsalobre traz os destaques direto de Brasília. Via Rondon realiza interdição no dispositivo de acesso à rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba. Operação Internacional de Combate à Exploração Sexual Infantil cumpre mandados no interior de São Paulo. Vestibular da Unesp oferece mais de 6.500 vagas. Pista de atletismo do SESI em Araçatuba deve ser concluída em 2025. Estão abertas as inscrições para o concurso da Câmara dos Deputados. Estudantes de Andradina são classificados na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Prefeito de Lador Borges começa a fisioterapia em São Paulo. Araçatuba alcançou um marco significativo ao ser classificada como a 49ª cidade mais competitiva do Brasil, de acordo com o mais recente ranking de competitividade dos municípios. O levantamento, elaborado pelo Centro de Liderança Pública em colaboração com a Gov Digital e a CIL, evidencia o comprometimento da cidade com o aprimoramento contínuo de seus serviços públicos. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho de Araçatuba, Laerte Rocha, expressou sua satisfação com o resultado conquistado pela cidade. Ele destacou o compromisso do município em direção ao desenvolvimento refletido em suas políticas públicas abrangentes. O feito de Araçatuba entre as 50 cidades mais competitivas do Brasil é uma conquista que reflete os esforços coordenados em direção ao progresso, qualidade de vida e a excelência nos serviços públicos. Com uma visão ousada e uma dedicação implacável, a cidade se posiciona como modelo inspirador para outras localidades em todo o país. E de Brasília, o jornalista Leonardo Balsalobre traz o resumo dos principais assuntos que deverão ser pauta nesta semana na capital federal. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Dani. As articulações para a reforma ministerial do governo federal seguem aqui em Brasília. De volta ao Brasil, após agendas na África, o presidente Lula já deu o sinal verde sobre os deputados federais Silvio Costa Filho, do Republicanos, e também André Fufuca, do PP, de que eles assumirão ministérios na esplanada. Porém, ainda não estão definidas quais serão as pastas e nem quando isso acontecerá. A expectativa, no entanto, é que esses anúncios aconteçam já nesta semana. O objetivo de ter os parlamentares como ministros é ampliar a base do governo na Câmara, uma vez que, juntos, o Republicanos e o Partido Progressistas têm 90 votos. A expectativa é que Silvio Costa Filho assuma ou o Ministério dos Esportes ou o Ministério de Portos e Aeroportos. Já para André Fufuca, a pasta do desenvolvimento social é a mais cotada, porém ela está enfrentando resistência de petistas, uma vez que esse ministério abriga uma das principais bandeiras do PT, que é o Bolsa Família. E agora vamos falar de agendas aqui dentro da Câmara, Dani. A CPI das criptomoedas deve ouvir amanhã os sócios e administradores da 123 Milhas, Ramírio Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira. A convocação se deve ao fato da empresa ter suspendido a emissão de passagens aéreas já compradas pelos consumidores. E o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também deve vir à Câmara nesta terça para falar sobre o apagão ocorrido há 2 semanas no país. O diretor-geral do Operador Nacional de Sistema Elétrico, Luiz Carlos Ciochi, também deverá comparecer. E o Supremo Tribunal Federal volta a julgar o marco temporal nesta quarta. Os ministros analisam a tese de que os indígenas só têm direito às terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. Essa tese, inclusive, foi motivo de votação e aprovação na Câmara dos Deputados no semestre passado. E na quinta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro prestarão depoimento à Polícia Federal para esclarecer o caso da venda das joias no exterior. Dani, são essas as principais informações e o resumo das agendas aqui na capital federal, em Brasília, para esta semana. Eu volto com você aí nos estúdios da TVC Gazeta em Araçatuba para o Cidade News. Uma boa semana a todos.
A Via Rondon, concessionária de rodovia, realizou no último sábado a interdição das alças de acesso do dispositivo localizado no quilômetro 535, em Araçatuba. A interdição foi necessária para a continuidade das obras de implantação das marginais. A interdição tem previsão de duração até o final do mês de outubro. A concessionária alerta os usuários para que fiquem atentos à sinalização e reduzam a velocidade nas proximidades do trecho interditado. Recomenda-se aos munícipes a utilização de vias alternativas à rodovia. Uma operação internacional de combate à exploração sexual infantil foi deflagrada pela Polícia Civil na manhã de hoje. No total, são cumpridos 151 mandados de busca e apreensão, sendo no Brasil 50, Argentina 67, Paraguai 2, Chile 20, Equador 3, Estados Unidos 3, Porto Rico 2 e Panamá 6. Segundo a Polícia Civil, no Noroeste Paulista, são 10 mandados de busca e apreensão, sendo 5 em São José do Rio Preto, 3 em Catanduva e 2 em Votuporanga. Outros 2 mandados são cumpridos em Sorocaba e Itu. A Operação Aliados pela Infância tem o objetivo de prender investigados que são suspeitos de armazenar e disponibilizar imagens de abuso sexual infantil. Pelo menos 9 pessoas foram presas em flagrante no estado de São Paulo, sendo 3 no Noroeste Paulista. A ação ainda está em andamento. A Unesp divulgou na última sexta-feira a resolução do vestibular 2024. Ao todo, foram divulgadas 6.596 vagas em 24 cidades com unidades da Unesp para 64 cursos. Dessas vagas, 934 serão destinadas ao vestibular seriado paulista, o Provão Paulista, que seleciona com provas aplicadas durante os anos escolares candidatos para vagas na Unesp, USP, Univesp, Unicamp e FATEC. Para aqueles que optarem pelo vestibular tradicional, organizado pela VUNESP, a primeira fase será aplicada no dia 15 de novembro. O exame será composto por 90 questões de múltipla escolha. Os candidatos habilitados e convocados para a segunda fase farão novas provas nos dias 10 e 11 de dezembro, com 36 questões dissertativas e uma redação. Mais informações sobre as provas você encontra no site vunesp.com.br. E segundo o portal Hoje Mais, a assessoria de imprensa do SESI informou que a pista de atletismo que está sendo construída em uma área no bairro Ipanema, em Araçatuba, será entregue somente no ano que vem. A obra teve início em fevereiro de 2020, com previsão de ser concluída até o final daquele ano, mas está parada. Segundo o que foi informado, a obra entrou em nova etapa de licitação com projeto ampliado. Ainda de acordo com o que foi informado, a obra está sendo feita em uma área de mais de 2.400 metros quadrados. Ela visa oferecer um espaço propício para competições oficiais de alto nível e treinamento de atletas. As inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados começaram hoje. São 140 vagas imediatas, além do cadastro de reserva com salários de R$ 26.000 a R$ 34.000, a depender do cargo. Os interessados podem se inscrever até às 16 horas do dia 4 de outubro no site da banca organizadora, que é conhecimento.fgv.br. Todas as vagas são para trabalhar em Brasília. As provas, por sua vez, acontecem em dezembro em todas as capitais do Brasil. Todos os cargos terão provas objetivas e discursivas, mas outras etapas poderão ser aplicadas conforme a especialidade escolhida. E 3 alunos da escola Alice Marques da Rocha foram selecionados para representar Andradina na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A repórter Joyce Monielli nos dá mais detalhes. Que orgulho para a cidade de Andradina, né, Joyce? É isso mesmo, Dani. Segundo a coordenadora Ana Maria Jacobi, os alunos Ana Flávia Silva, Carlos Aidanque e Silvana Gomes, todos de 17 anos, são muito dedicados e já estão acostumados a representar a escola em competições como as Olimpíadas de Matemática, por exemplo. Acompanhados do vereador Sérgio Faustino, os estudantes estiveram no gabinete do prefeito Mário Celso Lopes, um amante da astronáutica, para explicar o funcionamento do seu protótipo de foguete movido a vinagre e cloro. O objetivo dos alunos é fazer esse o primeiro foguete andradinense a voar mais alto e a uma distância maior do que a dos outros competidores.
A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica é uma espécie de recurso pedagógico, um instrumento que, muito mais do que premiar os melhores estudantes, atinge o objetivo de cativar o interesse pelo estudo da ciência astronômica entre os jovens. O prefeito Gelador Borges fez na última sexta-feira a primeira fisioterapia e já está andando. Ele segue internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, com quadro clínico estável. Ainda não há previsão de alta médica. Em viagem ciclística pelo estado de Minas Gerais para realizar o Caminho da Fé, uma rota de peregrinação que tem como destino o Santuário Nacional de Aparecida, o prefeito sofreu uma queda de bicicleta. Encaminhado para um hospital na cidade de Pouso Alegre, foram constatadas fraturas na coluna, nas vértebras C2 e C3. Ele segue acompanhado da primeira-dama Delmestre Damasceno e dos filhos Luciana e Fábio. Veja agora a previsão do tempo em Araçatuba para amanhã. As temperaturas vão variar entre 14 graus na mínima e 28 graus na máxima. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e também à noite. A umidade relativa do ar vai oscilar entre 35% e 88%. A intensidade de ventos não passa de 17 km por hora. Estamos chegando ao final do Cidade News. Obrigada pela audiência. Voltaremos amanhã às 20 horas com mais informações. E agora vocês acompanham uma entrevista da jornalista Alessandra Nogueira com o deputado federal e vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, que esteve participando de um encontro regional do Partido Republicanos que ele preside. Boa noite e uma ótima semana. Estamos aqui na TVC Gazeta, canal 21, recebendo hoje o deputado federal Marcos Pereira, que é presidente nacional do Partido Republicanos, e veio à região de Araçatuba para um encontro regional do partido. Deputado, obrigada por falar com a gente. Bom, a sua vinda foi motivada por esse encontro, né? Já com vistas às eleições municipais do ano que vem, deputado? Verdade, nós viemos a Araçatuba, Birigui, região, fizemos um encontro regional do partido, onde tivemos a presença de várias lideranças políticas e empresariais da região e visando filiar, visando debater o processo eleitoral do ano que vem, que será as eleições municipais para prefeitos e vereadores. E qual é a meta do Republicanos? Hoje, quantos prefeitos o partido tem no estado de São Paulo, no país, e quantos vocês esperam chegar? Olha, eu vou me ater aqui, se você me permite, ao número da eleição. Tá. Porque como não há aquilo que se chama de fidelidade partidária para os prefeitos, isto é, eles podem migrar logo após a eleição, então nós elegemos no estado de São Paulo 28 prefeitos, seguramente esse número já é maior, porque alguns prefeitos migraram. Isso em 2020. Em 2020. E elegemos no Brasil 286 prefeitos. Eu confesso para você que eu não tenho agora precisamente o número exato, porque alguns saíram, outros entraram. São Paulo especificamente eu sei que tem tido um movimento de adesão muito significativo. O fato do governador Tarcísio de Freitas ser do partido atrai, obviamente, e naturalmente prefeitos para a legenda. Então, esses foram os números da eleição. Os números agora, como está tendo toda essa movimentação com foco na eleição do ano que vem, é mais plausível que se fale sobre ele a partir de março, a partir de abril do ano que vem, que é quando não poderá mais haver essas migrações com vistas às eleições. Certo. Então, por enquanto, não há uma meta definida. Temos uma meta para a eleição. Hoje nós temos um número de filiados e uma meta para o estado de São Paulo de eleger aí algo em torno de 80, 100 prefeitos e para o Brasil de 300 a 500 prefeitos. É uma meta bem pretensiosa, né? E como é que está sendo esse trabalho para chegar até lá? Aqui, por exemplo, o senhor falou em filiações. Vocês filiaram novos aliados, figuras políticas que foram para o partido daqui da região? Sim, eu diria, primeiramente, o prefeito de Birigui, por exemplo, o Leandro, ele se filiou, não agora, mas recentemente, no ano passado ainda, e ele, obviamente, como está
aí no seu primeiro mandato, é naturalmente um candidato, espera-se que seja naturalmente candidato à reeleição. Em Araçatuba, por exemplo, nós filiamos um jornalista, uma pessoa do meio de comunicação, que já foi vice-prefeito, inclusive, já foi político na região, que é o Carlos Hernandes. Então, para além desse, tem outras filiações em cidades da região também. Nós sabemos que a meta é audaciosa, mas é factível e atingível, porque o histórico do nosso partido é de crescimento constante. Tá certo. Deputado, e como é que fica a questão? A gente vem acompanhando o trabalho do Republicanos na Câmara e a gente percebe o seguinte: vocês já sinalizavam uma proximidade com o governo federal, né? Ao apoiar a reforma tributária, o arcabouço fiscal, e vocês até receberam muitas críticas por causa disso. Até o próprio Eduardo Bolsonaro recentemente falou: o Republicanos deixou de ser um partido conservador, hoje é um partido de esquerda. Primeiro eu gostaria que o senhor comentasse essa crítica especificamente e também saber do senhor como é que ficam as pautas de costumes, né? Porque quando a gente fala de pauta econômica é uma coisa, mas a pauta de costume da esquerda, ela é mais progressista e ela se contrapõe ao conservadorismo. Como é que o que o senhor fala para mim sobre isso? Eu acho que a sua pergunta é excelente, me dá a oportunidade de vir aqui e esclarecer alguns pontos. Primeiro, o nosso manifesto político, o manifesto político do partido, que foi lançado em 2019, ele deixa muito claro que o Republicanos é um partido de centro-direita, conservador nos costumes e liberal na economia. Então, no que depender do parlamento, essa pauta de costumes, se o governo federal encaminhar pautas de costumes para o parlamento, eu não tenho dúvidas que elas serão derrotadas. Nós não vamos aceitar, apoiar nenhum tipo de pauta de costumes que seja contrário à preservação da família, à questão da família tradicional, questão da vida, então da concepção da vida, aborto, etc. Na pauta liberal da economia, nós defendemos o liberalismo econômico. Isso está escrito, registrado no nosso manifesto político. Então, a reforma tributária que você mencionou, nós não tínhamos como não apoiar, porque, primeiro, não é uma reforma tributária do governo. Mas o governo estava apoiando. Óbvio, porque é uma pauta importante para o Brasil. Eu até disse algumas vezes em entrevistas que dei, se o governo não atrapalhar, ele já ajuda. Porque se ele não se metesse nessa pauta, e foi o que eles fizeram, eles já ajudariam. Essa pauta é uma pauta que sempre houve necessidade de ser feita. Eu sempre disse, historicamente, eu sou muito apegado ao histórico e à coerência. E completamente preocupado com mudanças abruptas, mudanças com rupturas que ferem a tradição. Então, se você pegar o histórico, eu fui ministro de Indústria e Comércio no governo do Michel Temer. E desde aquela época, desde 2016, que eu digo que a reforma tributária é a mãe de todas as reformas, é a mais importante de todas. Fizemos a Previdência em 2019, precisa fazer a administrativa, que foi o Bolsonaro, por exemplo, que encaminhou para o Congresso. Essa específica, para terminar esse ponto, da tributária, e se você me permite, eu quero falar rapidinho do arcabouço, ela foi uma reforma apresentada por um deputado federal, que foi debatida no parlamento durante 4 anos, 2019, 20, 21, 22, e agora estava madura para ser aprovada. A própria reforma previdenciária que aprovou no início do governo Bolsonaro em 2019, ela tinha sido apresentada, o debate, no governo do Michel Temer. Foi debatido 3 anos e aí, então, já se estava madura. Quando eu digo madura, não só dentro do parlamento, mas com a sociedade como um todo. Então não há por que dizer que apoiar a reforma tributária é apoiar o governo, porque ela não é uma reforma de governo, é uma reforma de Estado, de país. Tanto é verdade, e finalizo, que Tarcísio, o governador, que é declaradamente um governador de oposição ao governo federal, mas uma oposição com diálogo, não é uma oposição e apoiou a qualquer também preço. A reforma. Apoiou a reforma, foi lá em Brasília,
fez reunião com a bancada de deputados federais do nosso partido, Também de foi outros criticado partidos. pelo PL, né, deputado? Porque aí o PL, Alessandra, está fazendo oposição por oposição. E não é o nosso perfil fazer oposição por oposição. O nosso perfil é fazer oposição a determinadas pautas. E essa não é uma que se deveria fazer oposição. Permita-me, 174 países no mundo adotam esse sistema que o Brasil quer adotar, do IVA, do Imposto Único sobre Consumo. Será que só nós estamos errados? Deputado, o senhor falou Mas, que... se você me permite, eu quero falar do arcabouço rapidinho. Pode falar. O arcabouço, é importante entender que no governo passado, no final já do governo, terminada a eleição, o Congresso fez uma PEC que ficou chamada de PEC da transição. Essa PEC extinguiu, ela acabou com o limite, com o teto dos gastos, o limite de gastos que tinha sido criada pelo governo do Michel Temer. E estabeleceu nesta PEC que o próximo governo, que é esse atual, deveria encaminhar ao Congresso um novo sistema fiscal de controle de gastos. Veja você, se nós não apoiássemos o arcabouço, poderia não ter arcabouço. E aí digo eu, é melhor você ter algum controle de gastos do que não ter nenhum. Melhor seria ter permanecido do Temer. Já que o Congresso revogou do Temer e deu a faculdade para o novo governo eleito e agora já empossado de preparar um novo teto de gastos, alguma coisa tinha que ser feita. E finalizo dizendo, na transição, quando se quis e se fez por extinguir o teto de gastos aprovado lá atrás, aí lá o partido votou 100% contra. Agora, então, mas perdemos, a maioria aprovou. Então, não é razoável que o país não tenha um teto de gastos, não tenha um controle de gastos. E aí, finalizo dizendo, porque se não tiver nenhum controle, os governos de esquerda, o governo do PT, que a gente conhece bem, vai gastar muito. E aí é necessário que se tenha. Por isso nós apoiamos o arcabouço, porque é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Tá, o senhor citou o governo do PT, né? E há uma negociação, inclusive houve um convite para que Silvio Costa Filho assuma um ministério e aí crava-se, né, a real participação do Republicanos no governo Lula. Como é que o senhor vê isso? Não é verdade. Por que não é verdade? É uma narrativa que se quer dar e que, infelizmente, eu não estou criticando, estou falando um fato. A imprensa vendeu desta forma. O Silvio Costa Filho vai ser ministro do governo Lula. Então, o Republicanos vai ser base do governo Lula. Não vai ser? Não. Digo eu, desde o dia da eleição, que o Republicano seria independente em relação ao governo Lula. Disse isso em várias vezes. Quem puder acessar minhas redes sociais aí, aproveitar aqui e fazer uma propagandazinha para ver se eu consigo mais uns seguidores. Até para criticar também. Marcos Pereira 1010 no Facebook e no Instagram. Então, ora... Mas não é interessante para o partido ter um ministro no governo? Procure lá e você vai ver que eu tenho feito reiteradas manifestações dizendo que o partido será independente. Ora, nós vamos atuar com independência, mesmo que eventualmente o Silvio Costa Filho venha a ser ministro. Qual é o contexto? É preciso, Alessandra, entender o contexto. Quando se lê só um texto, pode-se cometer erros. Não sei se você sabe, muita gente sabe, ao pesquisar sobre a minha vida, verificarão que eu sou um homem também devotado à religião. Até a Bíblia, se você pegar um texto somente sem entender o contexto, você pode ser induzido a erro. Certo. Então vamos lá, qual é o contexto? Silvio Costa Filho é amigo pessoal de Lula. O pai dele, que também foi político, é amigo pessoal de Lula. Eles são todos de Pernambuco originalmente. O Silvio Costa é de uma família política tradicional em Pernambuco. Então, ele é um menino de esquerda infiltrado no Republicanos? Não, ele foi o relator da reforma da autonomia do Banco Central. Então, mas para o Republicanos é interessante ter um ministro no governo Lula? O Republicanos não terá um ministro no governo Lula. Porque se Silvio Costa Filho decidir aceitar ser ministro de Lula, eu não vou impedi-lo de ter o sonho de ser ministro.
Eu fui ministro no governo Michel Temer, já disse aqui. Eu posso nunca mais ser ministro na minha vida, mas eu já fui. Isso é um sonho que passa pela vida de quem milita na política. Uma vez eu encontrei um político muito importante que tinha sido governador do seu estado 4 vezes, tinha sido senador, deputado federal e estadual. Ele disse para mim: Marcos Pereira, você começa a sua vida pública já de ministro. E eu já fui vereador, deputado estadual, federal, senador, governador do meu estado 4 vezes, nunca fui ministro. Eu tenho o sonho de ser ministro. Então eu não vou, Marcos Pereira, e o partido não vai, a executiva nacional do partido já deliberou que não vai impedir um rapaz de 41 anos, que foi vereador, deputado estadual 3 vezes, secretário de Estado de Pernambuco, secretário de Estado de Turismo de Pernambuco, está começando o seu 2º mandato de deputado federal, de ter a oportunidade de ser ministro. Com a condição, ele vai ter que se licenciar da filiação partidária. Ah, tá. E o partido continuará atuando na independência. E o que vai provar, uma frase para poder terminar, o que vai provar que o partido continuará atuando na independência? As votações futuras. Tá. E dou um último exemplo para ficar já claro e antecipando. No início dessa semana eu li nos jornais e na imprensa que o governo atual do PT está estudando voltar com o imposto sindical. Isso mesmo que Silvio Costa Filho, já licenciado do partido, seja ministro, eu já antecipo aqui, o partido votará contra essa proposta. O senhor antecipou a minha pergunta, obrigada. Agora eu queria saber também o seguinte, em relação ao governador Tarcísio de Freitas, muito se fala nos bastidores que ele pode deixar o Republicanos. Essa conversa tem algum fundamento? Vocês já falaram a respeito disso? O que o senhor pode me dizer a respeito dessa questão? Eu não acredito nessa possibilidade, eu sou uma pessoa... Mas já ouviu isso também, né? Eu vi já pela imprensa. Uhum. Eu sou uma pessoa, Alessandra... Aliás, eu ouço isso desde que terminou a eleição. Uhum. Antes até de Tarcísio assumir, sai notinhas. É só buscar, o Google hoje entrega tudo. Sai notinhas de que ele não vai ficar, de que ele vai sair... É óbvio, quando você ganha o governo do estado de São Paulo, que é o principal, né, o mais rico, o mais relevante estado da federação, São Paulo representa 1/3 do PIB brasileiro. A arrecadação de São Paulo representa quase 50% da arrecadação nacional. Então, quando você ganha um governo como esse, o governador é cobiçado por todos os partidos, você não tem a dúvida. Então é natural do jogo, desde que terminou a eleição, que eu ouço dizer que ele vai sair. O que ele me diz, desde que terminou a eleição, de que ele não vai sair. Mesmo eventualmente na semana, há 10, 15 dias atrás, houve aí uma fala dele, se o partido virar a base do governo, eu eventualmente posso pensar em sair. Ele não afirmou que sairia, ele disse que poderia aventar a possibilidade. Por óbvio que, como eu disse agora há pouco, o partido não vai virar base do governo, então ele não vai sair, porque eu confio nas palavras dele. E aí, respondendo a sua pergunta, precisamente no ponto se nós conversamos. Conversamos por telefone algumas vezes, depois desse episódio que ele cogitou a possibilidade. Teremos segunda-feira agora uma conversa presencial, como fazemos a cada 15 dias, e eu confio na palavra das pessoas. Ele sempre me disse que não tem por que sair, até porque foi ele que escolheu vir. Uhum. E o partido fez tudo, e não só o que foi combinado, fez muito mais do que foi combinado. Desde o primeiro momento que o Tarcísio era apenas uma ideia, era uma incógnita, até o final da eleição. E durante agora o processo de governabilidade. Então não há motivos para sair. Tá. Deputado, o senhor é da Frente Parlamentar Mista do novo Pacto Federativo em Defesa dos Municípios Brasileiros. E a gente sabe que há uma movimentação dos municípios. O prefeito de Birigui está aqui também, sabe das dificuldades que os municípios têm enfrentado. E eu gostaria de saber de que forma o senhor pretende ajudar a melhorar, a modificar essa situação. Eu acho que a gente precisa fazer um debate profundo com os municípios, com a frente dos prefeitos, para que os prefeitos não fiquem na dependência exclusiva da transferência dos fundos constitucionais. Eventualmente, quando acontece um contingenciamento da União, a União acaba contingenciando esses recursos, o Estado também acaba fazendo o mesmo, e a gente tem notícia de que muitas prefeituras estão passando por dificuldades, a arrecadação diminuiu, o repasse diminuiu,
Então esse debate precisa ser feito. Inclusive há uma proposta ainda muito inicial, eu não saberia externar detalhes porque começou essa discussão na quarta, quinta-feira da semana passada, de se apresentar um projeto para reduzir a contribuição, para dar um incentivo, uma desoneração para os municípios no que se refere ao INSS sobre a folha de pagamento dos servidores. Algo precisa ser feito. O quê? Precisa se debater isso com os prefeitos, porque o Brasil é muito grande, né? Mais de 5.500 municípios, às vezes a dificuldade de um não é a dificuldade do outro. E eu penso, para terminar, de que essa proposta que está começando a ser discutida de desonerar a folha pode ser sim uma solução e também talvez uma proposta de que a União e os estados não tenham o poder de contingenciar recursos do fundo. Como fazer essa equação na parte econômica? Eu não sou economista, eu sou advogado. A gente precisa discutir com todos. Tá. Deputado, para encerrar, vamos voltar para a eleição municipal, né? Claro. Que é um assunto importante, já está chegando, estamos aí há pouco mais de um ano delas acontecerem. O senhor já falou do prefeito de Birigui, que naturalmente deve concorrer à reeleição. Houve a filiação ontem do Carlos Hernandes, que é uma figura que já foi vereador, foi vice-prefeito. Como é que vocês vão trabalhar nesses municípios? Claro que no caso de Birigui já é natural uma possível reeleição. Mas e nos demais municípios? Vocês vão querer candidatos próprios? Aqui em Araçatuba, por exemplo, o Hernandes seria um candidato natural do Republicanos? Eu confesso para você, Alessandra, que eu não conversei detalhadamente com o Hernandes sobre isso, mas já quero fazer aqui em público o convite para que ele seja pré-candidato a prefeito de Araçatuba pelo Republicanos. É natural uma reeleição do Leandro em Birigui, uma candidatura à reeleição. E nós estamos focando aqui em algumas outras cidades. O Leandro é o coordenador, assumiu a coordenação do partido na região. Por óbvio que ele tem mais detalhes. Eu não tenho condições de descer a minúcias de todos os municípios do estado de São Paulo, porque são 645 municípios. O Brasil também são mais de 5.500 municípios. Às vezes aparece lá em Brasília, no meu gabinete, prefeito de outros estados. Essa semana mesmo estava discutindo a questão de prefeitura de uma cidade importante lá no estado do Paraná, que é uma cidade chamada Cascavel. Então, assim, eu não consigo fazer o detalhamento da região, mas você pode, fica a sugestão, entrevistar o Leandro, que assumiu a coordenação na região, e ele poderá falar detalhes. É óbvio que quanto mais candidatos se tiver, é melhor. Todavia, nós, os republicanos, temos orientado os nossos coordenadores, os presidentes municipais, a não lançar candidatos só por lançar. É melhor qualidade do que quantidade. Eu disse isso, inclusive, ao governador Tarcísio, ainda no período da transição. Falei, Tarcísio, eu não tenho interesse, e não tenho mesmo, viu, de que o Republicanos tenha 300 prefeitos em São Paulo. Porque a gente não dá conta de atender todo mundo bem como merece e como é necessário. Então nós vamos trabalhar, como eu já lhe disse, para ter algo em torno de 80, no máximo 100 prefeitos. De 645 já é bastante, mas atender da melhor maneira possível esses que estiverem conosco. Tá bem. O senhor falou tudo? Muito obrigado, falei tudo. Uma satisfação poder falar com você aqui, com seus telespectadores, as pessoas que acompanham. E estarei sempre à disposição de São Paulo e do Brasil nas pautas que forem importantes para o desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. Sem ideologia, porque a ideologia não põe comida na mesa do pobre. A ideologia não dá moradia, garantia de moradia para o pobre. E quando falta para as pessoas essas duas coisas, um endereço para morar e um endereço para trabalhar, falta dignidade. Tá certo. Deputado, muito obrigada pela entrevista, sucesso e até a próxima. A gente entrevistou o deputado federal Marcos Pereira, que é presidente nacional do Republicanos. A gente fica por aqui, Alessandra Nogueira, para a TVC Gazeta e para a Band FM.